Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Fundão Cast e hoje o nosso tema é Democracia Reconstruída, a Constituição de 1946. E hoje a gente vai explorar a Constituição de 1946, todos os seus detalhes e especificidades, porque ela é um marco para a história do Brasil e é muito importante, influencia tanto na nossa Constituição atual quanto na nossa concepção de democracia e na democracia brasileira atual. E para ajudar nesse bate-papo, eu trouxe o Pedro Binda, que é o nosso historiador, o jurista Bernardo, o cientista político Heitor e o arquiteto, que vai trazer para a gente um enriquecimento criativo do nosso bate-papo, Rafael. E para começar o nosso primeiro bloco, a gente vai conversar sobre o surgimento da Constituição de 1946. Então, Pedro, você pode me explicar qual que era a pressão popular, o que o povo tinha contra o Estado Novo, que deu origem a essa ideia de uma nova Constituição em 1946? Bom, respondendo aí a pergunta do Danilo, o Estado Novo, que foi instaurado por Vargas em 1937, foi uma ditadura que limitou liberdades políticas e conseguiu reprimir os opositores, né? A imprensa da época, mesmo que censurada, ela conseguiu registrar o desgaste do regime. Por exemplo, em 1945, reportagens e manifestações públicas, como o comício no estádio do Vasco da Gama, mostraram a pressão popular pela redemocratização e pela legalização do Partido Comunista, que até então ele era perseguido. Então essas mobilizações acabaram revelando o desejo do povo por eleições livres e direitos políticos restaurados. Fala galera, eu sou o Bernardo, sou jurista e aproveitando a discussão, eu queria acrescentar que alguns documentos de jornais da época também revelam que a censura e a repressão geravam um descontentamento crescente. A população sentia falta da liberdade de expressão e da participação política, o que culminou na convocação da Assembleia Constituinte em 46. Então, Bernardo, para aproveitar que você já entrou na conversa, inclusive seja muito bem-vindo. Um dos principais marcos da Constituição de 1946 é o direito de greve, né, a greve legalizada. Você pode explicar para a gente quais são as limitações que existem dentro da Constituição de 1946 para o direito de greve dos trabalhadores? Com certeza, Danilo. A Constituição reconheceu o direito de greve pela primeira vez, mas com restrições importantes. O direito não podia comprometer serviços essenciais e era regulado para evitar abusos. Além disso, o Estado mantinha controle rígido sobre os sindicatos, que precisavam se registrar e tinham sua atuação fiscalizada, limitando sua autonomia e capacidade de mobilização. E aí, eu sou o Heitor, eu sou cientista político e eu queria perguntar uma coisinha. Na verdade, duas. E quanto aos partidos políticos? Quais deles começaram a existir legalmente depois dessa Constituição? Então, Heitor, a Constituição de 46 instituiu o pluripartidarismo. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, legalizado em 45, voltou à cena política oficialmente. Também existia o Partido Social Democrático, o PSD, a União Democrática Nacional, o UDN, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e outros. Essa diversidade ampliou o debate político no Congresso. Bom, entrando no nosso segundo bloco, eu queria perguntar para o Pedro, o nosso historiador, quais foram os principais avanços dos direitos trabalhistas dentro da Constituição de 1946. Pedro, você pode informar para a gente, por favor? Bom, ele novamente aqui respondendo a pergunta do Danilo a respeito dos direitos trabalhistas. E a Constituição, ela manteve e ampliou os direitos conquistados no período anterior, como a jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias, o descanso semanal remunerado, as férias anuais, a proteção à maternidade e à infância. Também criou a Justiça do Trabalho como órgão constitucional para resolver os conflitos trabalhistas. E o documento ele buscou equilibrar a proteção social e livre iniciativa, mas ele manteve o controle estatal sobre os sindicatos.
então acabou limitando um pouco a autonomia dos trabalhadores. Esse equilíbrio, ele refletia o contexto da época, que o Brasil queria modernizar a sua economia sem perder o controle social, para que eles não tivessem que lidar com revoltas ou greves enormes e desordenadas. Então, entrando no nosso terceiro bloco, eu queria convidar o Rafael, né, o nosso arquiteto e quem é responsável pelos nossos processos criativos, e queria fazer uma pergunta. Então, Rafael, você que é um cara criativo, que consegue fazer boas analogias para explicar esses processos históricos, tem como você explicar de uma maneira mais didática o que representa de fato a Constituição de 1946? É claro. Bom, eu gosto de falar da Constituição de 1946 como uma casa reformada, depois de anos de escuridão e de clausura. As janelas foram abertas para o ar fresco da democracia, permitindo a entrada de diversas vozes políticas, como o PCB e outros partidos também. Mas ainda havia grades nas janelas. O controle estatal sobre sindicatos e restrições ao direito de greve mostravam que a casa não estava totalmente livre. Era uma casa tentando equilibrar liberdade e ordem, ainda com algumas paredes firmes para proteger a estabilidade. Depois dessa analogia do Rafael, eu queria entrar numa parte crítica. Heitor, você realmente acha que essa Constituição foi mais democrática? Ou foi uma falsa democracia, uma falsa sensação de redemocratização? O que você acha? Então, ela era muito democrática e um dos exemplos a gente pode dizer é o sufrágio universal masculino e a liberdade de partidos. Com alguns poréns, porque nessa época a gente já tinha mulher votando, mas o analfabetismo ainda era uma barreira para quem quisesse votar. Então a gente não pode deixar de lado o fato de que o controle sobre alguns sindicatos e a censura velada ainda era presente nesse período. Então a época de eleição não era 100% democrática, mas havia sim algum avanço representado por essa época. E além disso, o contexto da Guerra Fria gerou perseguições políticas, especialmente contra o PCB, que foi banido novamente em 47, mostrando que a liberdade partidária tinha limites. Para continuar essa série de reflexões, de uma análise crítica, eu queria agora projetar a Constituição de 46 um pouquinho mais para frente. Sobre o golpe de 64, vocês acham que a Constituição de 46 poderia de alguma forma ter ajudado a evitar o golpe de 64? Então, Danilo, sobre o golpe de 64, para mim é uma questão bem complexa, porque a Constituição ela criou um ambiente democrático, mas as tensões políticas e sociais eram muito intensas, sabe? A polarização ideológica, a crise econômica e o medo da expansão comunista acabaram criando um cenário que foi muito propício para esse golpe. Mesmo com a Constituição robusta, as forças antidemocráticas poderiam ter interrompido o processo, sabe? Além disso, essa Constituição permitia um presidencialismo forte, o que facilitava a possibilidade de intervenções autoritárias. Uma das críticas que a gente pode fazer em relação a essa Constituição é o fato de que ela não tem mecanismos de defesa constitucionais para evitar que essas situações aconteçam e para garantir a democracia para todo mundo. Por outro lado, a Constituição de 46 serviu de base para a redemocratização posterior e influenciou a Constituição de 88, que buscou corrigir essas fragilidades. Então, essa nossa conversa está muito boa, mas agora a gente vai entrar no bloco de despedidas. E para fechar esse bate-papo, eu queria pedir para que cada um deixasse uma frase que vocês acham que representa o legado dessa Constituição de 1946. Cara, resumindo bem, eu acho que foi um símbolo da retomada da democracia e do desejo de liberdade do povo brasileiro.
De forma resumida, posso dizer que restaurou direitos fundamentais, ampliou direitos trabalhistas e possibilitou a pluralidade política. Equilibrou os poderes e instituiu um sistema político mais aberto, ainda que com suas limitações. Para mim, foi a casa que abriu as janelas para a democracia, preparando o Brasil para as futuras reformas. Então, muito obrigado, meninos. Nesse momento de despedidas, eu queria agradecer ao Pedro, ao Rafael, ao Bernardo e ao Heitor, que nos trouxeram muitas informações e nos proporcionaram um bate-papo riquíssimo. Esse foi o nosso episódio e eu queria agradecer principalmente a você que nos acompanhou até agora, que pôde compartilhar desse bate-papo com a gente. E eu queria pedir também para que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos mais próximos, com a família, para que vocês juntos conheçam mais da história do nosso povo, do Brasil e da história das nossas constituições. A gente vai ficando por aqui, mas eu queria também pedir para que você comente aí qual é o tema que vocês querem ver nos nossos próximos episódios. E um grande abraço a todo mundo e até a próxima!